A gente ainda traumatizado, né, com a Covid, né, o que ocorreu. Então, vale a pena a gente esclarecer. Essas informações são super importantes para a prevenção também, não é? E para falar sobre contrato intermitente, eu convidei a doutora advogada trabalhista, especialista no assunto, a Caroline Guada Beber. Vamos conversar sobre essa modalidade que foi criada para dar flexibilidade tanto para a empresa quanto para trabalhadores. Mas será que ela realmente traz vantagens para ambos os lados? Será? Vamos então para a nossa entrevista de hoje com a advogada Caroline Guada Beber. Entrevista. Olá, doutora. Seja muito bem-vinda aqui no Revista CBN. Está me ouvindo, doutora? Então, já vamos conversar com a doutora advogada especialista em direito trabalhista. Já está? Tudo ok? Olá, doutora. Seja muito bem-vinda aqui no Revista CBN. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem? Tudo jóia. Doutora, vamos falar sobre contrato intermitente. O que caracteriza um contrato desse e como ele se diferencia de outros tipos de contratação? Bom, na verdade, o contrato intermitente, ele é um contrato que se caracteriza por períodos de alternância de trabalho e inatividade. Basicamente isso, ele é um contrato registrado, CLT, que os empregados têm todos os direitos. Em quais setores esse tipo de contrato ele é mais utilizado? Olha, em setores onde o trabalhador ele pode ser mais bem utilizado em momentos pontuais. Então, toda a rede hoteleira, a parte de refeição, restaurantes, turismo, mesmo comércio no fim do ano. Então, esse tipo de atividade em que precisa pontualmente de um empregado, esse tipo de contrato ele é bem bem-vindo. E quais são os principais benefícios para o trabalhador e para a empresa também, não é? Bom, para o trabalhador, primeiro porque a ideia básica desse tipo de contrato é regularizar o famoso BI, aquele empregado autônomo que prestava serviços esporádicos, eventuais. Então, a partir de agora, se ele tiver submetido ao contrato intermitente, ele vai ser registrado, vai receber férias, 13º, garantia. Então, ele vai receber todos os direitos de um trabalhador como qualquer outro empregado em carteira, né? Então, isso já traz uma segurança muito importante para o empregado. Para a empresa, é bom porque ela tem um custo muito reduzido, ela não precisa manter aquele empregado num período longo, se ele sabe que ele vai precisar desse empregado em momentos pontuais. Então, fica muito mais fácil para a empresa administrar seus custos e para o empregado também ter uma gama aí de empresas que ele pode prestar serviço, ele pode prestar serviço a mais de uma empresa ao mesmo tempo. Falou dos benefícios, mas existe riscos ou pontos, né, de atenção ao adotar essa modalidade? Sim, na verdade, as empresas elas têm que ficar atentas que o tipo de contratação ele é bem específico, né? Então, o empregador ele tem que fazer um contrato formal, por escrito, ele tem que saber gerenciar esse empregado que vai ser chamado esporadicamente, para que isso seja realmente esporádico. Se ele se tornar um chamado todos os dias ou meses subsequentes, isso pode descaracterizar o contrato intermitente. Para o trabalhador, também ele tem que ficar atento, ele vai receber especificamente com relação aos dias que ele trabalhou. Então, não tem um salário mínimo garantido, né, no mês. Ele é salário hora, sim, sempre respeita o salário mínimo, mas se ele trabalhar menos no mês, ele recebe menos. Eu estou conversando com a advogada Caroline Guada Beber. Eu falei correto o seu nome, doutora? Tá quase correto. Pode falar aí pra gente. Caroline Guada Beber. Caroline Guada Beber. É um nome bem diferente. Isso. Mais bonito, doutora. Sim, voltando ao assunto, vamos agora falar mais um pouco sobre os direitos, né, do trabalhador intermitente. Eu queria que você falasse mais exemplos.
Bom, o trabalhador que ele está inserido nesse tipo de contrato intermitente, ele tem que saber que a empresa tem que convocá-lo com 3 dias de antecedência à data do trabalho. Então, ele tem que respeitar essa previsão. O trabalhador tem direito a 1 dia para responder se ele quer ou não assumir esse serviço. Então, é um direito dele, ele pode administrar. O fato do trabalhador não esse serviço não tem nenhuma implicância com relação ao contrato. Então, pode ser que o contrato normalmente. Porém, ele tem direito a férias, 1/3, 13º, fundo de garantia. Depois de 12 meses de trabalho, ele vai ter direito a férias também. Então, ele tem todos os direitos garantidos. Vimos que apesar das vantagens, é importante que tanto empregadores quanto trabalhadores, eles conheçam, né, seus direitos e deveres também. Informação é a chave, né, doutora, para evitar problemas, não é isso? Sem dúvida. Até para ter validade desse tipo de contrato, né, a informação com relação aos direitos e ao formato de trabalho mesmo, né, o formato do contrato, que ele é bem específico. Então, a empresa tem que ficar atenta que não pode convocar aquele trabalhador todos os dias, ele não vai ser um trabalhador diário, como ele tem os outros trabalhadores, e o trabalhador também tem que ter ciência de que ele vai receber proporcional. Então, isso é muito importante ele ter em mente antes de aceitar esse tipo de contrato. O contrato intermitente, como você falou no início, é uma novidade, mas veio assim para ficar, né? É essencial que todos conheçam as regras e que elas estejam bem informadas para aproveitar todos esses benefícios citados aqui dessa modalidade. Mas quem quer implementar o contrato intermitente, de que forma é feita assim, segura e mais eficiente, doutora? Olha, a empresa hoje em dia tem um pouco mais, tem mais segurança para implementar esse tipo de contrato, porque a gente teve recentemente, agora no final do ano passado, a validação do Supremo a respeito desse tipo de contrato, porque havia ali um questionamento a respeito de uma possível inconstitucionalidade, porque esse tipo de contrato, ele veio com a reforma trabalhista, né? Então, já tem alguns anos, mas as empresas estavam aí um pouco receosas de fazer esse tipo de contratação, porque o judiciário nem sempre validava. Mas com essa anuência do Supremo, fica mais fácil, as empresas hoje em dia têm mais segurança jurídica de fazer esse tipo de contratação, e para fazer esse tipo de contratação não tem muito segredo, é um contrato escrito, formal, anotado na carteira de trabalho do trabalhador, só com essas regrinhas com relação aos valores, às datas, aos períodos de trabalho e inatividade. Doutora, a gente tem mais algo que queira esclarecer, que não foi perguntado aqui? Eu acho que basicamente é isso, né? Eu acho que as empresas têm que ficar muito atentas com relação à modalidade de convocação dos trabalhadores. Eu acho que esse é um ponto muito importante que as empresas têm que ficar atentas. E, por outro lado, que os trabalhadores, com relação ao salário, né, ele tem que saber que é garantido pelo menos um mínimo ou da categoria. Doutora, eu quero agradecer a sua participação. Já te deixo o convite para participar aqui outras vezes do programa Revista CBN. Foi um prazer, obrigada. Eu conversei com a advogada Caroline Guada Beber. E ainda hoje irei conversar com o doutor Guilherme Queiroz.